Entrevista. Mercado de cervejas artesanais crescem exponencialmente no Brasil. Em todo o país já não é tão difícil encontrar casas dedicadas a cervejas artesanais. De acordo com a Associação Brasileira de Cerveja Artesanal, a Abracerva, em 10 anos o Brasil foi de 70 para 700 cervejarias, fora aquelas que não possuem registro. Em 2018, por exemplo, cerca de 185 novas fábricas foram registradas, crescimento de 35% no ramo. De acordo com especialistas, um dos principais motivos para o aumento do consumo é o sabor diferenciado das cervejas artesanais. E para falar sobre o assunto, nós iremos conversar com o produtor artesanal Renato Rosa Pinto, ele que está cursando, curso superior de tecnologia de produção cervejeira pela Universidade Unicesumar de Maringá. Também é técnico em química, formado pelo antigo curso técnico da escola Dr. Alcides Mosconi. Saudade daquele curso, né, Renato? Saudade. Discente do curso de tecnologia de produção cervejeira da Universidade Unicesumar e cervejeiro caseiro. Bom dia, Renato Rosa Pinto, meu amigo Nanato, seja bem-vindo ao Jornal da Cidade. Bom dia, Sandro, bom dia, ouvintes do jornal. É um prazer imenso estar aqui, ser recebido nessa casa, para falar um pouco sobre a cultura cervejeira. Verdade, e esse assunto gostoso ainda mais numa sexta-feira. Isso. É o dia aí, que a gente gosta de tomar uma cervejinha também. Agora, Nanato, muito se ouve falar sobre cerveja, artesanal, as próprias cervejas chamadas convencionais ou tradicionais estão investindo muito no país. Parece que não existe mais aquele monopólio tão grande. É Brahma, é Antártica, é Skol. Hoje a gente tem marcas aí, Heineken, Budweiser, chegando, isso falando de cerveja tradicional, né? Sim. Essas cervejas, conhecidas pelos cervejeiros artesanais e pelo público da cerveja artesanal como cervejas de massa. São cervejas que são produzidas ao menor custo possível para agradar a maior quantidade possível de pessoas. Então, são cervejas que diferem da cerveja artesanal, principalmente no corpo. Você tem essas cervejas de massa, você não tem um corpo pronunciado, um sabor tão maltado ou evidenciado do lúpulo quanto as cervejas artesanais. Na cerveja artesanal, o cervejeiro ou o mestre cervejeiro, ele traz, ele dá condições para que as leveduras produzam a cerveja e que tenham esses sabores. Interessante. Agora, no que se refere a cerveja de massa, pode-se dizer que eles procuram também baratear o processo e para isso colocam conservantes, coisas parecidas? A legislação ela permite você usar até 25% de adjuntos, que são outras fontes de açúcar que não só o malte. Então eles exploram isso ao máximo, Então eles vão trazer açúcares mais baratos, para poder baratear o custo de produção e poder ter um produto de maior acesso, Entendi. Inclusive demora mais para vencer produto de validade. A questão do vencimento está ligado à pasteurização e também à adição, sim, dos antioxidantes e conservantes, Isso que também é permitido pela legislação. O que você não encontra na cerveja artesanal, Geral, o pessoal não faz isso, não tem esses aditivos. E o chopp? Qual que é a diferença do chopp? Então, tudo é cerveja. Na realidade, o que difere é que o chopp, ele é um produto não pasteurizado, tá? E ele está envasado em um barril. E a cerveja, que é chamada de cerveja, está na garrafa ou na lata e sofre a pasteurização para aumentar justamente o tempo de vida útil, Mas o chopp ele tem que ser consumido mais rápido depois que abre o barril? Sim, porque ele não passou pelo processo de pasteurização, que é o processo onde vai matar micro-organismos que vão estragar aquela cerveja,
Só que essa questão do chopp só existe no Brasil. Se você chegar em qualquer outro país e pedir um chopp, ninguém vai saber o que é. Então, se você pedir uma beer, todo mundo vai entender que você quer tomar uma cerveja. Mas você, como um especialista, você vê diferença substancial no sabor do chopp para o sabor da cerveja? Sim, porque durante a pasteurização você perde aroma e sabor no processo, porque ele consiste em você aumentar a temperatura da cerveja e de forma rápida diminuir, aonde vai ocorrer vai matar os micro-organismos, né, que poderiam degradar aquela cerveja. Então você perde nesse processo o aroma e sabor. Não, interessante, porque quando a gente toma o chopp, realmente a gente sente algo parece que mais agradável, né? Sim, é a cerveja fresca, né? Um chopp, se você manter ele refrigerado, né? Por exemplo, eu tenho em casa uma geladeira onde eu coloquei uma torneira cervejeira, eu coloco o barril lá dentro e sirvo direto do barril. Pô, fica 3, 4 meses ali dentro, tá refrigerado, você não estraga, né? Mas se abriu o barril, ele tá fora da geladeira, tem que ser consumido rápido. Ô, Renato, fala pra gente sobre a produção desse produto artesanal mesmo, do chopp, não, melhor dizendo, da cerveja artesanal. Fiquei com o chopp na cabeça. Como que funciona desde o começo? É uma panela e uma colher de pau? A gente evita usar a colher de madeira, né? Poxa, eu falei brincando, mas tem isso também. Mas tem também, mas a gente evita porque acaba com o tempo acumulando micro-organismos ali, e durante o processo é legal que esteja tudo bem limpo, né, e livre desses organismos. Então a gente procura usar silicone, né, outros materiais, os plásticos de engenharia. Mas é simples, não é complicado. Começa falando do material, então. Como é que é? O que eu tenho que adquirir ali já de cara? Uma panela, um cesto pode ser aquele voal, né, feito com voal, e aí os insumos. Vai comprar o malte, o lúpulo e uma água de qualidade, né, uma água mineral, uma água que você tenha seu uso aí, né, e as leveduras. Isso é o suficiente para você fazer cerveja na sua casa. Encontra em Andradas esses produtos? Em Andradas não. A gente encontra em Poços de Caldas, são as chamadas brew shops, né, que são as lojas especializadas para venda de material cervejeiro. Lá a gente tem a Casolec. E na internet, hoje é muito simples, Mercado Livre ou até mesmo em brew shops, né, que tem as sites. Nós temos como exemplo o Lamas e a WE Consultoria, que são as duas maiores do Brasil. O Lamas aqui de Campinas. Você pediu, com uma semana está na tua casa. E interessante, dá para fazer numa cozinha doméstica, assim, não existe nada... Com um fogão, no fogão da sua casa, na sua cozinha, você consegue fazer. Interessante, né? É lógico que, na realidade, o cervejeiro ele não produz a cerveja. Ele apenas produz um mosto, que é uma solução de açúcar, né? Onde as leveduras cervejeiras, as Saccharomyces, elas vão atuar e aí sim será produzida a cerveja. Então, cabe, né, a nós dar essas condições para que elas produzam da melhor forma possível. São organismos vivos. Então, é interessante você ter um controle de temperatura, né, para você melhorar a qualidade de sua cerveja. Entendi. Mas... Não é só na percepção, né? Ah, não, é bom de repente ter uma panela mais bem elaborada que mostra essa temperatura, seria mais ou menos isso? Sim, sim. Durante a fase da mostura, que é a fase onde o amido vai ser convertido em açúcar, né, para a produção do mosto, você tem temperaturas específicas onde as enzimas vão trabalhar para fazer essa conversão. E essas temperaturas vão definir o tamanho da molécula do açúcar. E isso vai definir se a sua cerveja vai ter corpo, não vai ter corpo, né? Se ela vai ser uma cerveja igual às de produção em massa, que é extremamente seca, sem corpo, ou uma... Nós temos a produção em massa, a gente tem as puro malte que estão saindo. Né? Uma cerveja mais encorpada, né? Ela tem uma qualidade melhor? Tem uma qualidade melhor, né? Apesar de ter a adição dos antioxidantes e conservantes, mas tem uma qualidade melhor
do que uma cerveja que é feita com adição de milho, né? E de outras fontes, não só o milho, mas de outras fontes de açúcar. Quando adiciona o milho, deixa de ser cerveja? Não, nós temos um guia de estilos, né? Onde são as 4 principais escolas no mundo: alemã, americana, inglesa e belga. E todas essas escolas, com exceção da alemã, que teve a lei de pureza, todas as outras escolas usam outras fontes de açúcar. Inclusive, um estilo clássico é a Kentucky Common, que é um estilo que nasceu, foi nos Estados Unidos durante a colonização dos Estados Unidos. Os ingleses chegaram nos Estados Unidos, eles não tinham malte para produzir cerveja. Então eles começaram a usar milho, ervilha, abóbora. Então isso não é cerveja, isso é cerveja, não descaracteriza como cerveja. Mas está dentro de um estilo que permite o uso disso. Interessante. Né? Não só de forma comercial. Agora vem cá, quando eu falo de uma cerveja como a Heineken, que tem uma fama mundial, eu estou falando de uma boa cerveja ou é muito assim, é só a propaganda mesmo? Ou realmente existem cervejas de massa que podem ser consideradas verdadeiramente boas? Olha, a Heineken para mim não me agrada, por exemplo. Ela tem um off flavor, um sabor indesejado que é criado em função da garrafa ser verde. Ela não bloquear totalmente a luz. É o Light Stucker. Então, não me agrada aquele sabor, apesar do fabricante não admitir isso. Eles não admitem que existe isso, mas é um defeito que virou uma qualidade da cerveja. Muitas pessoas acham que ela é a melhor em função disso, desse sabor que ela traz. Mas as cervejas de massa, você pode ter certeza que são feitas com a maior qualidade possível. Eu tiro o chapéu para a indústria cervejeira de massa porque eles têm uma repetibilidade das suas receitas, um controle de processo fenomenal. E eu vejo elas como boas cervejas, não tenho preconceito. Entendeu? Agora, antes de produzir cerveja, Nanato, é bom assim estudar um pouquinho, não é? Hoje em dia tem muito acesso, muita informação à disposição da pessoa. Sim, é altamente recomendável, né? Você fazer pelo menos um curso básico. Até porque, para você não comprar equipamentos, porque você chegar num brew shop, eu quero produzir cerveja. Né? O vendedor, ele quer vender. Então, ele vai te vender coisas que você não vai usar nunca. Então, se você já estudou, sabe pelo menos o básico ali do que você vai precisar, isso fica muito mais fácil de você investir. E eu costumo falar que é um caminho sem volta. Você começou, se apaixona, apaixona e não vai parar. Depois que você começa a produção ali no fogão, como você explicou, aí eu tenho aquele produto, aí eu preciso armazenar, fermentar, aí eu tenho que sair da cozinha, eu preciso ter um galpão, um espaço. Como que é o passo seguinte? Não, eu vou te falar o que eu faço em casa, tá? Que é o mínimo que você precisa para ter uma cerveja de qualidade, que você vai controlar as suas etapas, né? Se você produziu o mosto, colocou no fermentador e inoculou a levedura, ali vai ficar 7 dias, 7, 8 dias fermentando. E cada levedura tem a sua temperatura específica de trabalho para não formar sabores indesejados. Né? Então, por isso, seria importante você ter uma geladeira e não fermentar num local na temperatura ambiente, onde você não vai ter controle. Entendeu? Você pode fazer? Vai ser cerveja? Vai ser cerveja. Você vai fazer, você vai beber e vai gostar. Só que vai chegar um momento que você vai perceber, não, eu preciso controlar, se avançando nos estudos, né? Eu preciso controlar essa fermentação. E aí, o ideal seria você ter uma geladeira para isso, para ter o seu controle. Depois disso, você vem mais 10 dias de maturação, que também precisa ser a frio. Aí são temperaturas aí de próximo do 0 grau, para poder sedimentar, limpar a cerveja. Então, mais uma vez, você vai precisar de uma geladeira ou de um freezer. Né?
Passada essa etapa, aí sim você vai colocar na garrafa, na lata, ou no barril e servir. De repente essa geladeira é bom comprar uma só para esse fim, porque a geladeira doméstica a gente abre toda hora para pegar alguma coisa, né? Se a casa tendo alguns moradores, toda hora tá abrindo. É bom colocar na geladeira, fechar e deixar quietinho, né? Sim, exatamente. Se você for partir para o controle de temperatura, o ideal é que você tenha uma geladeira exclusiva para isso, com um controlador de temperatura, inclusive. Né? Não só aquele controlador da geladeira. Aquilo você bypassa e coloca um controlador exclusivo. Nós estamos conversando hoje aqui com o produtor de cerveja artesanal, Renato Rosa Pinto. Ele está falando sobre a cerveja artesanal, o processo de fabricação mesmo que fala. Exatamente. O pessoal que fabrica vinho, eles falam, olha, nós não fabricamos vinho, nós elaboramos vinho. Não. Já me corrigiram nisso, viu, Nanato? Mas é a fabricação mesmo. A fabricação da cerveja artesanal, a comparação dessa cerveja com as cervejas de massa ou com o próprio chopp. Nanato, você recebeu, uma de suas cervejas recebeu medalha de ouro no desafio 13 do Clube do Cervejeiro Artesanal de Poços de Caldas. Isso aconteceu no último mês de março. Que vitória que foi essa? Aliás, grande vitória para a cidade de Andradas, porque eu sei que participou gente boa aí desse concurso. Eu tive a felicidade, né, esse concurso... Desculpa. Esse concurso foi eu e o meu amigo Andrei, que também é cervejeiro caseiro, entusiasta de cerveja, como eu, né? Ele é de São José do Rio Pardo. E a gente vimos a chamada do concurso. Nós participamos do Clube Cervejeiro Artesanal lá de Poços de Caldas, diga-se de passagem, que na região uma cidade que tem uma cultura cervejeira forte, consolidada, o pessoal unido, né, em prol da cultura cervejeira. E elaboramos uma Catarina Sour. A Catarina Sour é o primeiro estilo brasileiro a entrar em um guia, num guia de estilos, que é o BJCP, que é quem norteia todo o mercado cervejeiro mundial. Então, você tem lá a cerveja brasileira, originalmente brasileira, Catarina Sour. E nós resolvemos fazer essa cerveja. Aí, ela é uma cerveja que tem como base malte de trigo e malte pilsen, e traz de diferencial a adição de lactobacilos em uma das etapas do processo, que vai acidificar o mosto, vai deixar a cerveja mais ácida. E em contrapartida, para equilibrar essa acidez, a adição de fruta fresca. E nós decidimos pela uva, a uva Niágara. Já aproveita e faz uma homenagem para Andradas também. Exatamente. E foi surpresa, porque esse desafio ele eram 43 cervejas, divididas em 6 estilos diferentes. E tinha as IPAs, né, as Indias Pale Ale, que são as queridinhas do público artesanal, porque traz o aroma do lúpulo, né? E na modalidade IPA, o que tinha era a Brut IPA, que é uma cerveja que lembra o champanhe em função da sua alta carbonatação. E todo mundo, eu e ele, inclusive, imaginávamos que quem iria levar esse troféu seria, né, o pessoal da Brut IPA. E Catarina Sour, né, foi a escolhida em unanimidade pelo pessoal, a maior nota, e foi uma surpresa sensacional. Parabéns, viu, Nanato? Obrigado. Porque isso a gente sabe que é uma vitória sim, muito grande, né? Ainda mais que você... quando que você começou a produzir cerveja? Eu comecei, a minha primeira cerveja foi em outubro de 2017. Pode-se dizer que você ainda está começando. Sim, então, mas eu estudo a cultura cervejeira, né, a cultura da cerveja artesanal desde 2012. Eu venho estudando as escolas, os estilos, mas sempre, um dia eu faço, um dia eu compro equipamento. Até que em 2017, falei, não, esse ano eu vou produzir. Aí comprei meus equipamentos, em outubro eu fiz a minha primeira cerveja. Bacana. Tem um ouvinte aqui, o Regis Cabral, lá da Vila Moscone.
Ele está perguntando para você com relação a variedades existentes de cervejas artesanais. Se são muitas, quais são? Né? Eu mesmo já tomei algumas cervejas artesanais que eu não gostei, ô Nanato, por achar muito forte. Quando você toma, você assusta. Não sei se é um tipo de trigo que tem ali, e outras eu achei mais suaves, talvez me agradaram mais. E ele também pergunta onde que encontra a sua cerveja, já que ganhou aí uma medalha de ouro nesse importante concurso regional, se você já disponibiliza comercialmente. Essa é a pergunta do ouvinte. Bom dia, Regis. Olha, Sandro, a questão das variedades, são vários estilos, eu nem consigo aqui pontuar cada um, mas inclusive eu tenho em casa lá a tabela periódica da cerveja, onde estão descritos esses estilos, que vão variar em função do teor alcoólico, da cor, do aroma, do sabor, e distribuídas nessas 4 escolas, né, que eu citei, que é a escola americana, a belga, a inglesa e... belga, americana, belga e alemã. Alemã. Então, nós temos, por exemplo, na escola americana, as Indias Pale Ale, que são cervejas que trazem um aroma de lúpulo, né? Quando você destampa a garrafa, você já sente o lúpulo ali no arredor ali. Nós temos na escola belga as trapistas, que são cervejas que demoram 1 ano, 1 ano e meio para ficarem prontas, que fazem fermentação espontânea. Tem a ver com os monges, não tem? Tem a ver com os monges, nas abadias, né? Na escola inglesa nós temos as porters e as stouts. Na alemã, a Pilsen, que cerveja produzida na região da Baviera. E essa cerveja que eu citei, tem uma cerveja artesanal, eu tomei, eu achei muito forte. O que cerveja que é essa? O que ela tem de diferente que ela é tão... Então, que não é para qualquer um, digamos. O que acontece é assim, a gente não pode confundir, a questão de forte está ligada à graduação alcoólica. Então, de repente, e não propriamente ao sabor? E não o sabor. O sabor é com relação ao corpo da cerveja. Então, vamos pensar assim, você toma cerveja antártica. Isso. Então, você tem lá a tua cerveja sem corpo, né, extremamente seca e com graduação alcoólica de 4.1, 4.3. Então, é uma cerveja leve, porque ela tem baixa graduação alcoólica, e é uma cerveja clara, porque ela é clara, não é feita com maltes torrados, e uma cerveja sem corpo. Então, você tem uma sensação de leveza. Né? Quando você pega uma cerveja puro malte, não precisa nem ser artesanal. Pode pegar uma Skol puro malte. Você já vai sentir ela mais encorpada, e que vai te dar essa sensação de forte. Mas ela continua tendo os 4,3 de álcool. Né? Então, o que tem essa confusão é a questão do corpo. Muitos se agradam com a esse corpo, com esse dulçor que vai vindo do malte. Outras pessoas não agradam, né? Preferem continuar com aquela cerveja seca, né? Entendi. Então, assim, é uma questão de sensação sensoriais diferentes, né? Você ter novas experiências sensoriais. De repente, afinar o paladar, não é? Apurar o paladar também. Sim. Uma outra coisa também que é um erro que eu vejo as pessoas, né, cometendo. Só toma cerveja de massa. Aí não, você tem que tomar cerveja artesanal, tá aqui, ó. Aí a pessoa pega e dá uma IPA para a pessoa tomar, para o colega experimentar. Uma IPA, uma India Pale Ale, é uma cerveja que tem um amargor extremamente elevado. Né? Ele tem os aromas e tal do lúpulo, mas tem um amargor extremamente elevado. Aí a pessoa toma aquilo e ela não estava pronta ainda para provar aquele estilo de cerveja. Para entrar nesse mundo, você começa devagar, com cervejas mais de repente mais eu tomei leves. uma dessa, então. E aí a pessoa fala, credo, isso é cerveja artesanal? Não gosto. Entendi. E aí nunca mais toma cerveja artesanal, entendeu? Então é bom saber que existem várias variedades. Sim, vários estilos. Vários amargores. Vários amargores. Cada estilo tem o seu amargor característico que enquadra
a cerveja naquele estilo, né? E também a questão do corpo. Cada cerveja, cada estilo tem o seu corpo definido, né? Enfim, é para ficar naquele estilo, para ser enquadrado naquilo ali. Ô, Nanato, e a questão do tomar cerveja estupidamente gelada? É algo bom ou existe uma temperatura considerada ideal? Ó, as nossas papilas gustativas, abaixo de 2 graus, elas não conseguem te dar a sensação de sensorial. Então, por que isso é, né, é vinculado? Até eu vejo até por conta da cadeia produtiva, né, de distribuição da cerveja. O cara, a Ambev lá, faz uma cerveja sensacional, mas aí entra num caminhão, num calor de 30 a 35 graus, viaja 300 quilômetros, chega no local. Isso acaba criando defeitos na cerveja. Então, ó, vamos tomar o mais gelado possível para não sentir nada. Você vai beber um líquido gelado, que está te refrescando. Entendeu? Então, a cerveja artesanal, como a gente tem a possibilidade de tomá-la, né, local, por exemplo, em Andrades nós temos o General Beer, né, a cervejaria General Beer, você tem uma temperatura, né, ideal para o consumo para cada estilo. O pessoal encontra a tua cerveja no General Beer? Nós, até respondendo a pergunta do Regis, que acabou ficando. Como cervejeiro caseiro, não é legalmente, não é, como posso dizer, recomendado você vender, só comercializar, né? Porque você tem que atender uma legislação brasileira, a legislação brasileira que é regulamentada pelo Ministério da Agricultura, né? Para poder comercializar isso. Tem que ter uma empresa e tudo mais, né? E com o advento da Catarina Sauer, o pessoal do General Beer, né? o Adams, o Guilherme, a Márcia, o Márcio, eles tomaram e gostaram da cerveja. Acharam uma cerveja, um negócio completamente diferente e que, inclusive, eu usei a uva do Marcon para fazer a cerveja. Que legal, entendeu? Que legal. Então, eles me convidaram para fazer a cerveja na cervejaria. E aí nasceu a Grape Delicious, que já era o nome da cerveja, mas nasceu a Grape Delicious de forma legalizada. Então, você não pode vender na sua casa, então? Não posso. É crime. Pela legislação brasileira é crime. Não, mas você tem que garantir, né? A parte, a saúde, né? É saúde pública. Hoje em então, dia tudo né? Então... Antigamente a gente pegava leite de latão, passava na casa do senhor Giareta para pegar aquele vinho que o Giareta fazia, né? Aí veio a vigilância sanitária. Mas eu vejo com bons olhos isso, eu acho legal, até porque, é lógico, você começa a fazer cerveja, você não vai fazer de qualquer jeito. Mas tem os maus produtos. Mas tem os maus produtos, e acaba, né? Então... a partir agora nós estamos programando aí o lançamento da cerveja para o dia 22 agora de junho, próximo sábado, né? Sem ser sábado no outro, lá no General Beer, já vai estar na torneira lá, disponível para quem quiser provar. E não é porque foi eu que fiz, mas a cerveja realmente ficou sensacional. Exatamente, o negócio é experimentar. Isso, vá lá, experimente. Bacana. E tenho certeza que cada gole que você tomar vai pedir outro gole. Tá bom. Nanato, quero agradecer sua participação aqui no Jornal da Cidade. Você, Renato Rosa Pinto, né, produtor aí de cerveja artesanal, estudioso no assunto, está cursando um curso superior de tecnologia de produção cervejeira. Já tem toda essa vida dedicada à química, não é? No finado curso de Química da Escola Doutora Alcides Mosconi, que tão bem fez para Andradas. Sim, com certeza. Foi uma pena aquele curso acabar. Foi realmente exatamente. Então, parabéns pelo seu trabalho e sorte, tá bom? Obrigado. Eu, mais uma vez, agradeço o espaço para a gente bater esse papo sobre difundir a cultura cervejeira brasileira, né? Aqui em Andradas. E obrigado.